Apesar de tudo, confraternizemo-nos com abraços críticos e fraternos e com a alegria de quem se inscreve aqui no canal, dá likes, ativa o sininho para receber as novidades, comenta no espírito de participação e também compartilha os vídeos com todas as pessoas. Caminhando e cantando e seguindo. Na quarta-feira, portanto ontem, nós trabalhamos no programa Leitura Profética, que está aqui no canal, vocês podem assistir, um texto do nosso teólogo maior, apesar de ser franciscano, católico romano, ex-sacerdote, é um teólogo ecumênico, né, que abrange não só as denominações cristãs, mas ele também é macroecumênico, interreligioso, dialoga com todas as correntes religiosas. Leonardo Boff. Nesse texto do teólogo Leonardo Boff, que nós já trabalhamos, eu peço que vocês acessem aqui para ver esse trabalho, para acompanhar esse trabalho, para participar com comentários, acrescentando, inclusive, as reflexões de vocês. Eu destaco para a nossa reflexão nesta véspera da comemoração do nascimento de Jesus, o final do artigo do teólogo Leonardo Boff, que está postado também, além do blog dele e de tantos outros, no meu também, no site Cartas Proféticas, cartasproféticas.org, destaca o final. Antes eu acrescento que o Natal de Jesus, como celebração do aniversário dele, não é bíblico, não está em nenhum evangelho, em nenhuma carta pastoral, em nenhuma carta católica, em nenhuma carta apostólica. Não se sabe, não se tem notícias de que os discípulos de Jesus tenham cantado parabéns a você. A Jesus dado os parabéns por mais um ano que ele colhia na sua curtíssima existência. Mas o espírito do Natal que eu quero destacar aqui para nós, ele está presente aqui na nossa cultura ocidental. E há dois segmentos natalinos de comemoração do Natal anualmente no Ocidente. Um é dos que excluem completamente Jesus, sequer conhecem a referência dessa data a ele, sequer sabem por que existe essa data. E em torno de Papai Noel, então, montam toda uma tática familiar, com muita comida, muita efervescência entre as pessoas, sequer não mencionando o principal dono da festa. Então nós não nos referiríamos a essa tradição, que é forte aqui no Ocidente, e cultura não se discute. Cultura a gente pode estudar, aprender com ela, e criticar, claro, analisar, mas a cultura é um objeto, né, existente, pré-existe a cada um de nós, quer concordemos ou não. Então eu me refiro ao espírito do Natal que desce dos evangelhos e que passa pelo crivo da reflexão profunda de Leonardo Boff e chega até nós. Primeira coisa é que Leonardo Boff destaca que o período em que Jesus nasceu, o momento que Jesus nasceu, houve a vanglória de César Augusto de se pretender Deus.
e de inclusive cobrar impostos de quem não tinha nada a ver com isso, de outras tradições religiosas que não as romanas, para forçar os súditos, os países submetidos pela guerra, pelas patadas dos cavalos, pelas espadas dos soldados das legiões romanas, a cultuar César como Deus. O Evangelho exclui essa possibilidade criticamente e a considera idolatria no mais profundo sentido, como coisa desumana, como coisa aviltante, como coisa opressora, com a maior intensidade pecaminosa possível. Porque esta divindade que se tem, que César se tem como tal, é uma divindade de mãos ensanguentadas. É uma divindade que sacrifica seres humanos, multidões e milhares de pessoas, para sustentar a sua ousadia falsa. E Leonardo Boff não deixa de fazer uma relação com os que pretendem ser deuses hoje, e por isso são tão desumanos, tão violentos, se revestem de Herodes para matar, como ele diz claramente no texto, matar inclusive criancinhas que brincam nas favelas do Rio de Janeiro e inocentemente são baleadas com as tais balas perdidas, que na verdade são tão perdidas, mas elas encontram, elas acham as criancinhas que brincam, as criancinhas pobres, que acabam virando cadáveres. Isto Leonardo Boff compara com o sanguinarismo, com a violência de Herodes. Isso faz parte do Natal, isso se mistura com o Natal, e as pessoas, em grande quantidade, não pensam nisso, só fazem festas, mas não pensam nos que são fulminados, nos que são crivados de bala, nos que são presos numa hora dessa, sem direito a nada, absolutamente nada, muito menos de lembrar que é Natal. Nós não podemos esquecer isso. A tradição que vem de Jesus, que é superior à tradição ocidental, não se desgruda desta crítica natalina, com Herodes também fazendo parte e sendo contestado, sendo criticado, minimizado e desidolatrado como um ser humano, que é, mas detentor do poder da morte e da destruição. Fora o coronavírus, que expõe os pobres principalmente à morte, fora os refugiados, que são, na grande maioria, se não eram pobres nas suas terras, chegam buscando abrigo na mais extrema pobreza, miséria, muitos morrendo nas águas dos Atlânticos. Isso está presente no Natal. E disso nós não podemos abrir mão de pensar, de contestar, de avaliar o que está por detrás disso. E finalmente eu destaco que Leonardo Boff encerra o seu lindo artigo augurando que, apesar da Covid-19, com tudo que ele coloca ali, que eu traduzi aqui muito rapidamente, ao encerrar, Leonardo Boff diz: apesar da Covid-19, podemos viver discreta alegria na celebração familiar. Que o Natal nos dê um pouco de felicidade e nos mantenha na esperança do triunfo da vida sobre a Covid-19. Esse é o espírito que vem dos evangelhos, que vem da raiz jesuína, que vem de Jesus. Triunfo da vida. Mas o triunfo que, como diz a palavra, significa vitória, conquista, vitória, só acontecerá com a nossa participação, com a nossa luta, com o nosso empenho,
Não haverá triunfo sem luta. Não haverá triunfo sem esperança. Não haverá triunfo sem a nossa participação. Não haverá triunfo sem que nós todos nos unamos para vencer a vida. A vida atacada pelo coronavírus, atacada pelos Herodes, atacada pelos que se acham deuses, atacada por aqueles que se acham, por se acharem deuses, se acham no direito de escolher quem morre e quem vive e quem morre. Sempre excluindo cada vez mais, entregando as pessoas para a morte. Que isso nos faça refletir e nos chamar para o Natal, que significa essa constante esperança, não de quem espera, mas de quem, como diz Paulo Freire, realiza o esperançar, a espera ativa, lutando por saber que o Herodes está aí também, que os representantes de Herodes hoje estão aí, que os representantes de César Augusto estão aí, se achando deuses, por isso desprezando os vivos, os transitórios, os que eles descartam, os que eles acham que não valem nada. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.